Seja bem-vindo ao podcast ProPR100. 100 anos de criatividade. A história da propaganda paranaense. No episódio de hoje, Leonardo Lazarotto entrevista Pedro Arlan. Começando aqui mais uma conversa dos 100 anos de criatividade da história paranaense. E estamos aqui com o Pedro Arlan, querido Pedro Arlan. Pedro, conta pra gente, como que você chegou na propaganda e como que a propaganda chegou até você? Eu cheguei na propaganda. Bom, obrigado pelo convite, Léo, você, o João Pedro, e parabéns pela iniciativa. Eu acho bem importante realmente guardar um pouco dessa história do que foi vivido, não se perder, né? E obrigado pelo convite. Prazer estar conversando com você aqui hoje. Cara, eu cheguei na propaganda trabalhando. Na verdade, sou jornalista de formação, trabalhava como jornalista. Eu tinha feito uma pós-graduação em marketing, já tinha um interesse no tema. Na verdade, essa é a parte de como a propaganda chegou em mim. Mas como eu cheguei foi um trabalho de jornalismo que eu fiz, na verdade, que era um pouco jornalismo, um pouco marketing, uma campanha eleitoral. Ali eu conheci meus primeiros empregadores na propaganda. Eu conheci o Hernani Buchmann e o Antônio Freitas. E eles me convidaram para trabalhar na Master. E aí na verdade, eu acalentava esse desejo, né? Eu sonhava em trabalhar com linguagem publicitária, né? E aí a questão de como que a propaganda chegou em mim. Eu me formei em jornalismo, trabalhei anos como jornalista em Curitiba, muito feliz com a minha opção, com a minha profissão. Mas eu comecei a me interessar por outras coisas dentro da comunicação, né? E morando em Curitiba, eu comecei a me encantar muito, na medida que eu ia tendo mais contato com algumas pessoas, com o trabalho de comunicação que o Bamerindos fazia, o extinto Banco Bamerindos fazia. Então, eu conhecia pessoas na agência que era próxima da redação da Folha de Londrina. Eu era editor de política da Folha de Londrina em Curitiba. E ficava ali na Augusto Severo. E na Marechal Hermes, ali atrás, tinha a Umuarama. A gente encontrava numa mercearia que tinha ali embaixo à tarde, para tomar um café com leite. Se fosse um pouquinho mais tarde, era uma cerveja. E às vezes tinha uma churrascaria também, que tinha uma tambre. Ali no Augusto Severo, eles também iam lá. Então, ali eu comecei a conviver com esse pessoal do Umuarama, né? Eu acabei construindo uma amizade com o Luiz Aurélio Alzamora, que é uma figura também muito importante dentro desse meu processo de começar a me interessar pela propaganda. E a forma do Bamerindos trabalhar, tanto na frente da comunicação institucional quanto na publicidade, aquilo realmente mexeu comigo. Achei muito interessante. E aí, quando apareceu essa oportunidade de trabalhar na Master, uma agência criativa que atendia, por sinal, um outro banco grande concorrente, que era o Banco do Brasil, eu aproveitei. E aí, realmente, dali para frente, eu acho que foi um encontro mesmo. Eu acho que eu me encontrei muito na propaganda. Eu me senti muito... Quem te convidou para ir para a Master? O Hernani ou o Antônio? Foi o Hernani. O Hernani... Boa pergunta. Foram os dois. Eu conversei com os dois em dois momentos, né? E eles eram sócios e eles dividiam muito a tocada da Master, né? Eu conversei com os dois e quando eles me perguntaram, eu falei, olha, eu tenho uma carreira legal de jornalista, mas eu queria ter a oportunidade de aprender sobre propaganda na prática, e ainda ser pago para isso, né? Então eu fui trabalhar como jornalista dentro da Master, que é uma coisa que hoje em dia, inclusive no formato atual de agências, existe muito isso, né? Uma coisa, uma multidisciplinariedade de você ter profissionais que vêm de outras áreas e que contribuem ali para produzir um outro tipo de suco, né? O tal do conteúdo. O que é o conteúdo? O conteúdo sempre foi a pedra filosofal da comunicação. O que eu quero falar, que conteúdo eu quero passar. Aí são narrativas, formas criativas de fazer, de encantar, de seduzir, de sugerir, de inspirar, mas conteúdo. Então eu fui fazer isso lá dentro. Trabalhar como assessor de imprensa e começar a desenvolver alguns projetos que tinham como objetivo desenvolver conteúdo. Mas rapidinho eu fui entrando. A propaganda, as divisões das áreas da propaganda não são paredes de alvenaria, né, Léo? Então você vai começando a absorver e vai conhecendo cada vez mais do negócio, do processo. E a propaganda é muito sedutora, ela é muito encantadora, né?
Porque E por que você acha que só interrompendo, por que o Hernani e o Antônio enxergavam em você e falaram assim, pô, esse cara aqui vai ser, esse jornalista vai funcionar na publicidade? Você acha que eles eu acho enxergavam isso já e você... é muita pretensão. Até porque eu não sei nem se eu fui alguma coisa na publicidade. Foi Mas eu muito. acho que tinha uma afinidade entre nós, né? Eu gosto muito dos dois e desde sempre a gente sempre brincou muito aquela coisa que é uma coisa muito da cultura de Curitiba, inclusive, que eu acho que era muito gostoso fazer parte do mercado publicitário aí de Curitiba, do Paraná, porque era legal aquela coisa de você fazer piada com você mesmo. O curitibano tem essa coisa, ele brinca com o jeito curitibano de ser e tal. Então a gente teve uma afinidade no trabalho. Os dois gostavam muito de política também, né? Os dois tinham inclusive a Master tinha um jeito de fazer comunicação para o setor público com muita criatividade, já naquela época já tinha muita qualidade, e isso evoluiu muito. E me dá muito orgulho de ter participado disso. Então eu acho que tinha essa afinidade do tema também de onde eu vinha, né? Eu era um jornalista que trabalhava com política. Uhum. Tanto que a gente se conheceu dentro de uma campanha, né? Uhum. Campanha de quem que era? Era a campanha do Jaime Lerner. Isso foi em 94. E aí você chega na Master em 94, 95? Por aí. 94. 94. 94, se eu não me... 94. E aí eu nunca mais volto para o jornalismo diário, né? Eu vou saindo aos poucos, né? Eu tinha um programa de entrevistas ainda na Bandeirantes, eu tinha uma coluna no Jornal Indústria e Comércio, eram minhas últimas ligações ainda com o mercado, com o jornalismo, né? Com a prática do jornalismo. E aí eu fui me entrando na publicidade, realmente me encantei com a área, sou apaixonado até hoje pela comunicação de uma forma geral. Só que assim, eu acho que a publicidade, o que mexe muito, aí você perguntou como é que a publicidade, por que a publicidade me conquistou, né? Por que ela entrou na minha vida? É porque, e é um sofisma isso, é um troço interessante. A publicidade, para ela funcionar, para ela ser eficaz, ela ser efetiva, você não pode falar qualquer coisa, você não pode inventar mentiras, narrativas. Basicamente, fake news não cola com publicidade, porque o teu público vai te rejeitar, né? Isso é líquido e certo. Então, na publicidade, à medida que você vai aprendendo a trabalhar com publicidade, à medida que você vai aprendendo a trabalhar com as marcas, você vê que é eternamente uma busca da essência, eternamente uma busca da verdade, daquilo que ela realmente é, a busca do tom de voz coerente, de ser cada vez mais natural, de não ser forçado, entendeu? Eu acho que o refinamento da atividade publicitária é exatamente esse caminho que você busca de, olha, é exatamente isso que a gente pensa, que a gente reflete, essa é a nossa filosofia, e você, na verdade, trabalha para que aqueles que contratam você saibam que você pode ajudá-los a chegar lá, entendeu? Então, é curioso isso, né? Porque antes de você entrar na publicidade, eu fui um acadêmico de jornalismo, né? Tinha aquela rixa entre os jornalistas publicitários na época da faculdade, então, os publicitários são os vendidos para o sistema e tal. Não é bem assim, não é vendido para o sistema. Na verdade, eles trabalham com a verdade, como o jornalismo também trabalha, ou deveria trabalhar sempre com a verdade, né? Porque se você não usar da verdade, você vai ser rejeitado. Então, você veja que interessante. E é dentro da publicidade que eu fui perceber isso com mais clareza. É no trabalho do dia a dia. E tinha... você entrou como assessor de imprensa da Master, e aí quando que você foi percebendo que você... eu posso jogar bem no planejamento, eu posso virar aqui um diretor de atendimento? Como que isso foi acontecendo dentro da agência? Vai acontecendo com as oportunidades, né? Primeiro que assim, você olha para tudo e você não acha que você pode fazer nada. Mas, à medida que vai aparecendo oportunidade, você percebe que você consegue preencher o espaço e aprender, né? E isso é legal. É legal porque, no começo, o João Pedro, inclusive, que está no projeto com você, tem uma história muito engraçada que um dos meus primeiros trabalhos como atendimento, e era conta do governo, eu vou lá ver um valor da produção na época de um cromo, de uma foto para colocar no anúncio. Eu acho o preço do clique muito alto. Eu fico horrorizado e vou falar com ele e começo a comparar com a minha referência de preço de fotojornalismo. E ele fala, Pedro, olha, você não entender que mudou, que agora você tem que virar a chave para a publicidade,
você não vai conseguir realmente trabalhar com naturalidade esse tipo de coisa, porque a produção jornalística é muito diferente da produção publicitária, né? E você vai aprendendo com o tempo. Então, você tem que ter assim humildade de entrar, desaprender, é isso que eu estou falando, aprender a desaprender. Aquilo que você tinha, que o certo era isso. Não, era o certo dentro daquela realidade. Agora você aprende novas coisas, né? E aí você começa realmente a perceber que você pode evoluir dentro de uma área de atendimento, uma área de negócios, uma área de planejamento, trabalhar na liderança de projetos, um projeto de branding, um projeto de reposicionamento. Você nunca vai trabalhar sozinho, e você aprende a se cercar dos talentos, de gente que sabe mais do que você, né, sobre áreas específicas. E aí que você começa a ver realmente como é que funciona bem esse esquema da propaganda. A propaganda de alto nível é assim, né? Que a gente tem que buscar sempre. Se cercar sempre de gente muito eficiente, muito capaz, muito criativa, que você reconheça, que dominam áreas que você não domina, melhor do que você, ou que você não domina de maneira nenhuma, e é desse jeito que você consegue avançar. E aí você trabalhou no período da Master, Pedro, que muitos dizem que era o Dream Team da propaganda paranaense. Que você tinha uma criação com os maiores gênios aí criativos do Paraná, que passaram ali, lá na 7 de setembro, né? Era muito forte ali. A gente tinha ali na Master passou uma geração muito legal ali. E eu acho que em Curitiba tem algumas agências que fizeram história realmente, né? Tem algumas dinastias, né? Não é bom ficar citando para não esquecer de ninguém, mas quem não conhece, né, as histórias aí bonitas, né? Reds, Clã, Master, Umuarama, e tantas outras. Então tem várias histórias legais. No caso específico ali da Master, realmente eu acho que eu dei muita sorte também de ter chegado naquela agência com aquele projeto e que tinha um lugar para mim. Eu achei um lugar, eu construí esse lugar ali para mim também. Mas era um time muito talentoso, então era fantástico. Realmente, uma criação que contou com os diretores criativos que eu tive ali o prazer de trabalhar: Silvana Coelho, o Marcos Pamplona, o Vinícius Alzamora, o Flávio Weitman, o Renato Cavalier, o Luiz Henrique Groff, vários criativos, esses todos criativos, o Dulcídio Caldeiro, o Fábio Miralha, os gêmeos, o Renato e o Beto Fernandes, o Luciano Toaldo, o Paulinho Leite, o Marco Aragão, o Marcelo De Ângeles, o Ricardo Rodrigues. Dá até medo de esquecer, mas é muita gente talentosa, muita gente, o Marcos René, o Luiz Trevisani. Dá medo de esquecer porque fizeram trabalhos muito legais ali. Realmente a Master era uma reunião de talentos difícil de aparecer outra daquela maneira como surgiu naquela ocasião ali em Curitiba, viu? E o jornalismo para você na publicidade tinha um diferencial, te dava um diferencial importante, o background de jornalismo? Você sentiu isso também quando entrou e percebeu e aplicou isso na gestão ali da agência? Eu aplico até hoje, né? Eu acho que o jornalismo ele te ajuda a organizar a informação, né? Comunicação tem tantas definições. Eu acho que você saber organizar a informação vai lá, não é uma definição de comunicação, mas é uma qualidade importante que você vai poder usar nas carreiras ligadas à comunicação, né? Então, eu acho que realmente o jornalismo me deu esse background, né? O tempo que eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei um tempo na Veja Paraná escrevendo aquelas matérias mais longas de capa dos suplementos que eram regionais, né? Então, para fazer aquele trabalho, eu já tinha uma metodologia de organizar a informação que eu usei durante anos como publicitário depois. Isso foi útil para mim, né? Uma forma de você organizar aquilo que você vai fazer. Você vai preparando como se fosse uma grande matéria, que você faz uma apuração, você vai preparando aquela informação de uma forma bruta para depois você poder aplicar, né? Então, isso realmente eu usei. Mais a forma de escrever também. Eu acho que o jornalismo ele é um grande background para quem vai trabalhar em qualquer área de comunicação. E aí, Pedro, na Master você atendeu o Banco do Brasil, Ministério da Saúde,
você também atendeu Prefeitura de Curitiba, Governo do Estado, vários clientes privados, participou dessa transição Banestado-Itaú, você teve uma participação muito importante nesse processo. Tinha alguma conta que você tinha um carinho maior, que você falou, ficaria com essa aqui? Tinha alguma dessas que você falou, essa aqui é a conta que eu gosto mais? A gente faz muitos amigos, né? E isso acaba passando um pouco, esse sentimento, né? Eu gostei de todas as contas que eu aprendi com todas, continuo aprendendo no dia a dia do nosso trabalho aí. Mas, assim, com o Ministério da Saúde foi uma coisa diferente, né? Primeiro que, assim, foi muito tempo, né? Foram 2 anos trabalhando de uma forma indireta em Curitiba, produzindo materiais, textos, enfim, era uma outra coisa. E 8 anos aí em Brasília, atendendo a conta, participando realmente da operação da conta do Ministério da Saúde. Então, foi tanto tempo trabalhando ali, todo o período que eu passei na Master, o Ministério da Saúde foi uma conta que eu trabalhei. Então, deixa uma lembrança muito forte. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fazia lá. Assim, no balanço entre os bons e maus trabalhos, no caso do Ministério da Saúde, eu tenho esse sentimento que é uma conta muito, muito positiva e um sentimento muito bom, né? E eu sinto que todos os profissionais da Master que trabalhavam nessa conta também tinham essa pegada, sabe? Era legal de fazer um trabalho com o Ministério porque, por mais difícil e trabalhoso que fosse, você tinha equipe muito motivada sempre. Então isso ajudava muito no resultado final. Alguma campanha do Ministério da Saúde que você quer destacar aqui que foi bem importante para a sociedade, para a agência, para você? Tem várias ali que, como é que você vai falar, né? Por exemplo, o case do tabagismo é incrível, inacreditável. Renato Cavalier, Flávio Weitman, Groff, Eduardo Visinoni, tanta gente que fez coisas no Cídio Caldeira, que fez coisas incríveis ali para esse case do tabagismo. Esse case da Master, ele resultou nas imagens, nas embalagens de cigarro, teve efeitos na diminuição da quantidade de novos fumantes. Os resultados são tão incríveis. As campanhas o lançamento de medicamento genérico no Brasil, o lançamento do SAMU, você veja, são trabalhos muito fáceis. Agora, tudo que foi feito, quando você pensa em AIDS, na prevenção de AIDS, e principalmente ali na década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000, foi muito importante o trabalho que foi feito ali. Por isso que eu acho que esse case é um case que supera todos os outros. A perspectiva que o Brasil tinha, inclusive, e falando aqui agora de uma OMS não contestada na virada do século, mas os primeiros prognósticos da doença no Brasil eram pessimistas, né? Eram muito pessimistas. E o Brasil acabou sendo apontado como exemplo em várias frentes, em alguns momentos, várias frentes de trabalho daquela equipe do Programa Nacional de ST/AIDS do Ministério da Saúde foram apontados e foram usados até como referência global. Outros países, inclusive, usaram. A comunicação foi muito elogiada e também foi usada como referência para outros países, né? A forma como o Brasil trabalhou a comunicação. Então, isso dá muito orgulho porque é histórico, né? E a gente sabe que produziu um resultado muito importante. E também porque não era apenas uma questão da saúde do ponto de vista do HIV, do vírus e da contaminação. Era um trabalho de comunicação completo, tinha a ver com preconceito, tinha a ver com informação, tinha a ver com testagem, tinha a ver com respeito, tinha a ver com outras coisas, entendeu? Que são importantes dentro de um trabalho maior de prevenção. Então, é um case que eu tenho muito orgulho de ter feito parte dele. Que bacana. E relembrando até o case, citou da AIDS, mas o do tabagismo, ao mesmo tempo que você estava ajudando a sociedade, você estava arrumando uma baita inimizade com as outras agências de São Paulo que atendiam as contas tabagistas, né? É verdade. E tudo mais, tinha porque relembrando o cenário, as grandes agências de São Paulo atendiam as contas, né? Não, aquela campanha foi uma campanha que
que, por exemplo, o Antônio Freitas era presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda, da FENAPRO. Então ele sofreu muito com isso também. Houve posicionamentos aí de gente grande da indústria da publicidade se posicionando contra a campanha, contra, na verdade, a medida do Ministério da Saúde de proibir a publicidade de cigarro, alegando que ela feria o direito de expressão comercial. E a Master estava no meio disso tudo, porque nós éramos a agência que fazia essa campanha para o Ministério da Saúde, né? Então nós produzimos todas as peças, os estudos, foi um trabalho 360, com ações de live marketing, com marketing direto. A gente realizou um seminário internacional em São Paulo sobre o tema. Então a gente se envolveu realmente muito e os profissionais ficaram muito marcados. Mas eu acho que, de uma forma geral, quem é do mercado entende também que isso é um trabalho, desde que feito de uma forma ética, e tudo foi feito de uma forma muito ética. Aliás, eu quero dizer, inclusive, que esse debate, Léo, que a gente está falando aqui agora, por ocasião da proibição da propaganda e a reação da Bifumo, da indústria da propaganda, por mais que os lados opostos estivessem nitidamente com argumentos contrários e se posicionando, foi um debate extremamente ético. Eu nunca fui perseguido por nada, nunca me senti ameaçado, lógico, uma questão política existia, mais para o Antônio, que era presidente da FENAPRO. Mas eu acho que foi um debate, assim, foi do jogo, foi dentro das regras do jogo e foi importante para o país também, eu acho. Mas, Pedro, a gente podia fazer uma conversa contigo para falar só de Master, né? Mas você teve uma carreira aí que andou muito. Mas a gente, antes de avançar, porque de Master foram 8 anos, 7 anos, Pedro Arlan. Foram 10 anos. 10 anos? Foram 10 anos. 10 anos. Pedro, voltamos aqui, e aí eu tinha perguntado para você que foi um momento bem importante da história da Master, esse momento que o Itaú vem para comprar o Banestado, a privatização, porque era uma marca muito querida para os paranaenses. Você tinha muitos paranaenses que trabalhavam no banco e tinha essa relação, vai privatizar, vão mandar todo mundo embora. A privatização de uma marca pública é sempre delicada, esse período de como comunicar, se manter a marca, e você teve um papel super importante na Master naquele momento. Conta pra gente como que foi isso. Foi um processo engraçado, olhando em retrospectiva. Você vê que ele parece muito maior no passado, e hoje você olha historicamente, sobraram poucos bancos estaduais ainda, né? A maioria foi privatizada. Parecia naquela ocasião uma coisa impensável. A gente atendia a conta do Banestado, e quando aconteceu a privatização, foi tudo muito rápido, né? E aí o Itaú chegou, e aí eu tive um grande aprendizado, Léo, porque foi uma mudança de drive radical, né? Você atendendo, cuidando de uma conta de um banco estatal ligado a um governo, com uma série de questões políticas, aí vem um grupo privado com uma pegada completamente diferente, muito mais racional, entendeu? Pão, pão, queijo, queijo. Aí no meio desse choque cultural todo, né? O que eu acho que foi interessante foi exatamente ver como que a gente conseguiu ajudar os dois lados. Primeiro, para o lado de dentro, esses funcionários, esses paranaenses todos, entenderam o que era a chegada desse pessoal que vinha de São Paulo, o pessoal do Itaú, e para o pessoal do Itaú também entender o que era o Banestado e o que ele representava para o Paraná. Tanto que, assim, eu me lembro que uma das coisas que a gente fez naquela ocasião, que hoje me parece ter sido uma coisa muito acertada dentro daquele processo, foi ter convencido o Itaú a apoiar o Festival de Teatro de Curitiba. E ele fez isso durante 18 anos. Né? Desde aquele ano, passou 18 anos fazendo isso, né? Patrocinando o festival. Porque ele percebeu que com aquele tipo de gesto, ele conseguia levantar a bandeira de paz dele, de olha, eu sei o que é realmente importante para vocês, a identidade de vocês, a cultura, mas vocês não é mais Banestado, vai ser Itaú. E aí foi interessante ver como ele absorveu isso rapidamente. Muita gente dizia que o Itaú ia perder muitos clientes, que a carteira ia esvaziar. E não aconteceu isso.
A partir do momento que o banco foi vendido, os clientes queriam saber se ele funcionava, se o serviço era bom. Ele fez os gestos dele, entendeu? Inclusive patrocinou um evento em ascensão, crescendo na cidade, importante para a cidade. Dali para frente é uma história muito bonita. Então, foi um grande aprendizado. Agora, me parecia que ia ser uma coisa muito difícil de resolver. Uhum. E eu acho que foi um daqueles cases que você vê que a ansiedade não é uma boa conselheira. Você tem que trabalhar com planejamento, você tem que confiar em cada fase que tem que ser vencida, e não adianta você querer chegar num resultado num tempo menor do que o tempo que você precisa. O Itaú até hoje é uma marca super importante no Paraná, e até onde eu sei, o fato de terem comprado o Banestado nunca foi um problema para eles, nunca foi uma ameaça, nunca foi ou uma fraqueza. Então, eu acho que ficam muitas lições desse episódio. É verdade. E aí, justifica um pouco essa situação, né? uhum. E aí, Pedro, 10 anos de Master, um pouco depois desse episódio de Itaú, ou acho que no mesmo ano, a Master é vendida 51% para a JWT, é isso, né? WWP, né? WTP, perdão. WPP. A bandeira da Thompson. A bandeira Thompson, exatamente. Naquele momento do mercado estava acontecendo muito, várias agências regionais que tinham ou uma qualidade criativa, de planejamento, ou um bom conhecimento da mídia, dos meios e dos veículos locais, muitas foram negociadas. Algumas agências tinham esse projeto de ter redes nacionais, né? A Fischer tinha, a Ogilvy tinha, por meio da bandeira Denison, né? A Propeg tinha. Isso ia chegar para a Master, né? A Master era um bom ativo, né? Tinha outros bons ativos. E aí, só que ali a gente viu que às vezes a diferença de cultura ela pode inviabilizar, né? Que aí você acaba perdendo o que você tinha de bom de uma coisa e aí fica sem sentido, né? Tanto que eu acho que esse modelo não foi um modelo que foi muito para frente, né? Esse modelo das grandes redes nacionais de agências. Muitas que venderam depois recompraram, né? Aconteceu muito isso. Foi o caso da Master. Eu acho que a Master tinha uma identidade muito forte, a Thompson também tinha sua identidade forte, e sempre uma convivência complicada em função disso. Sabe, não tinha uma intenção de cessão de cultura ali, né? Uhum. Ou de aculturação. Uhum. E aí, Pedro, 10 anos de Master, você vai para Thompson em São Paulo, foi o primeiro movimento fora Master que você fez? Não, eu fiquei dentro da Master. Na verdade, eu acumulei a Master com a Thompson, né? A Thompson criou uma vice-presidência institucional, eu supervisionava as contas institucionais em Brasília, da Master e da Thompson. Aí era o Banco do Brasil, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que era uma conta que a Thompson atendia. Só que em São Paulo mesmo, essa vice-presidência era uma experiência do então presidente, que era o Álvaro Novaes, de tentar fazer, a partir da Thompson em São Paulo, um hub que tivesse uma expertise em contas do setor público, que era um grande diferencial da Master na ocasião, né? Ela fazia a comunicação do setor público com muita criatividade, com muito brilho. Só que a gente não conseguiu escalar esse projeto, né? E tinha outras prioridades, a conta da TIM entrou, enfim. E aí eu voltei a ficar só concentrado no projeto da Master, em Brasília mesmo, que eu nunca deixei a operação de Brasília, nunca deixei de acompanhar. Enquanto eu estive na Master de 97 a 2004, eu acompanhei Brasília, e daí de lá que eu fui sair para trabalhar em São Paulo para atender a conta do Itaú dentro da África, que aí sim realmente foi uma ruptura mesmo, que aí eu deixei essa história da Master e fui trabalhar agora com conta privada, né? Que era a conta do Banco Itaú na África. E essa proximidade com o Itaú foi um pouco por causa da transição, da privatização, você se aproximou ali um pouco dos executivos do Itaú, o Matias que estava no processo, foi isso? Foi a indicação dele? O Matias eu tive pouquíssimos contatos com ele naquele processo, né? Eu conheci naquela ocasião a Cristiane Brandt, que veio a ser a diretora de marketing, oh meu Deus do céu,
O O Bigode? Alfredo, o Alfredão, O o Alfredo, Bigode. o Alfredo. Aí depois eu conheci a Ana Luísa, mas o Alfredo e a Cris, que me conheceram, e a Cristiane me recomendou naquela ocasião a Unisan, que o Unisan conversasse comigo. Eles estavam atrás de um diretor de atendimento para a BU de Itaú. Aí eu fui para São Paulo, conversei com o Unisan, conhecia o projeto da África. Foi uma decisão difícil, né? Depois de tantos anos dentro da Master, mas eu achei que eu precisava ver uma coisa diferente, né? Viver uma coisa diferente dentro de sair completamente de uma zona de conforto e aquele negócio que eu falei no começo, né? Desaprender algumas coisas para poder aprender outras, né? E Foi quando um você pouco recebe o isso. convite para ir conversar com o Nizam, para atender Itaú na África, porque aquele período da África era, porra, era o ápice da propaganda ali, nacional, o Itaú, aquela marca daquele tamanho. É. Como que foi receber um convite desse? Você tremeu na base, respirou fundo e falou, não, vamos lá, é a hora. Não, é muito legal, né? Você se sente muito reconhecido. Isso foi muito importante. Quando eu fui conversar com o Nizam, lá no escritório que você conhece bem ali na Faria Lima, ali no edifício Iguatemi, eu sentei no sofá e aí ele pegou a máquina de escrever que ele tinha no escaninho e colocou na minha frente e falou: "Tá vendo essa máquina de escrever? É com essa máquina que eu tenho feito os títulos e os roteiros do Itaú ao longo de anos, quando eu ainda era da DPZ e depois na DM9 e aqui. É com ela que eu tenho construído. Eu quero que você esteja à frente desse projeto comigo." Eu pensei comigo, falei, cara, eu acho que eu nunca vou encontrar um recrutador igual esse, né? Mas por incrível que pareça, eu pedi uns dias para pensar. Eu tinha essa ligação muito forte com a Master, com a figura até paternal do Antônio Freitas, que eu tenho um grande carinho, uma grande gratidão por ele. Então não foi uma decisão fácil para mim, mas esse envolvimento e aí a vontade de participar de um projeto tão diferente quanto era o da África na ocasião, de ter uma estrutura especializada para cada grande cliente, né? Uma estrutura com profissionais completamente sêniores, com dedicação exclusiva, com um nível de atendimento impecável. Era um grande desafio para o profissional também, né? E aí o meu lado competitivo falou, cara, você tem que tentar, senão você nunca vai saber se você era bom mesmo. Então fui e fiquei 4 anos lá com ele, né? 4 anos? Quase 4 anos, deu quase 4 anos. E como que foi a experiência do jogo de São Paulo? Conta situações legais, coisas que difícil, que é Não, a história da propaganda. eu acho que para um profissional que sai de Curitiba, ou sai de Recife, ou sai de Porto Alegre, Fortaleza, enfim, profissional que sai de uma outra capital e vai para São Paulo, não dá para negar que em São Paulo você vai ter uma competição muito mais acirrada, né? É um mercado que desde sempre troca muito mais, né? A troca é maior e é mais rápida. Então se você não entrar nesse ritmo, vai ser complicado para você. É, mas aprender assim, eu aprendi o tempo todo, aprendi em Brasília, aprendo em Brasília, eu aprendi muito em Curitiba. É lógico que essa passagem para o São Paulo, o privilégio que eu tive de trabalhar em agências como a Nova SB, a Léo Burnet, a própria África, profissionais de primeira grandeza, isso realmente, somando o seu todo, é incrível. Mas de verdade, você aprende muito aonde você está. Eu acho que essa questão do aprendizado na profissão depende muito do teu interesse também de absorver, do quanto você está aberto e interessado nisso. Agora, não tenha dúvida que São Paulo coloca você numa outra vibração, num outro ritmo. Eu acho que isso foi muito importante para mim no desenvolvimento da carreira. Bacana. E aí, Pedro, Brasília de novo? Daí eu vim para Brasília, exatamente. Aí eu passei pela Nova SB, aí eu passei pela Léo Burnet, foi uma experiência muito legal também na Léo Burnet. Trabalhei lá, trabalhei com o Rui Lindenberg, que é um redator mítico para minha geração, enfim, o Javier Talavera, a Rita Corradi, conheci o Renato Lois, que é um outro grande líder. Foi muito legal, foi muito bacana também. E aí eu me associei ao pessoal da Arcos, vim trabalhar em Brasília. Aí foi assim,
uma coisa que eu fazia que eu já tinha mais familiaridade, que eram contas de perfil mais setor público, né? Conta do Banco de Brasília, conta da Infraero, aí algumas contas privadas que a gente foi atrás. Aí foi um período bem legal também. E aí essas últimas mudanças na vida, né? Até o ano passado eu fui diretor comercial da operação da Eletromídia para o Nordeste, para Brasília. A Eletromídia é uma empresa gigantesca, pela qual eu sou completamente apaixonado até hoje. Foi uma super experiência, e foi muito legal estar à frente de uma área comercial aqui na região Centro-Oeste, em que a gente já começava a falar muito sobre essa quebra da barreira dentro dos próprios veículos, entendeu? A dimensão digital com a física, a questão prática de como é que você consegue trabalhar tudo isso. Foi muito legal, foi um super aprendizado. E no último ano agora virei cliente, né? Agora estou do outro lado do balcão, trabalhando como diretor de comunicação e marketing do Sistema Comércio aqui de Brasília, que é a FEComércio DF, o SESC e o SENAC do Distrito Federal. Então, também tem sido aí, como eu falei para você, eu acho que eu tenho tido muita sorte na carreira de ter tido a oportunidade de trabalhar em lugares que são desafios que proporcionam muito aprendizado, e eu acho que é isso, aprendizado é crescimento. Sem aprendizado você não cresce. Para crescer você tem que ser desafiado, você tem que sair da zona de conforto, e é isso que eu estou sentindo hoje, mais do que nunca, né? E o profissional de comunicação também está cada vez mais multidisciplinar, né? Então, hoje você é cliente, mas foi veículo, foi jornalista, foi diretor de atendimento, planejamento, girou em várias contas. Isso só enriquece o teu conhecimento. Né? Veja, é uma coisa que está assim, muito na nossa cara, né, Léo? Quanto mais especializado você é muito importante, porque, por exemplo, você é um BI, né? É super importante, não é todo mundo que faz o trabalho do BI, então é fundamental, a gente não pode perder isso de vista, senão a gente sabe, sei lá, eu não sei nem para onde é que iria se a gente defendesse um generalismo absoluto. E eu entendo que o que você está falando não é isso, você está falando muito mais de flexibilidade, de adaptabilidade, de você aumentar o teu repertório, você tentar ter mais ferramentas. Mas não tenha dúvida que eu acho que assim, é muito importante você também entender, você não consegue ser onipotente ou onipresente, por mais que você se sinta muitas vezes muito versátil, muito adaptável, você tem que sempre pensar que, olha, por exemplo, eu tenho uma equipe dentro do Sistema Comércio, lá no FEComércio, eu tenho criativos, tem gente de produção, tem jornalistas, gente de muita qualidade. Eu pego a opinião de todos eles para todos os trabalhos, mas que eu tenho, às vezes, 20, 25 anos de experiência naquilo ali. Mas eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir porque hoje o especialista é ele. Então, é importante isso. E é isso que alimenta a gente hoje. É você saber que aquilo que você sabe vale muito para você continuar aprendendo. Agora, se você ficar com aquilo que você sabia como uma verdade, você quer que todo mundo trabalhe dentro dessa sua cartilha, você não vai conseguir evoluir. Esse é o grande risco. Você acaba condenando a sua organização a não evoluir. Eu acho que o legal é exatamente isso, é entender que isso que você falou de ser multidisciplinar, de ser multitask, é super importante se você tiver a humildade de entender que você tem que ouvir o tempo todo. Você tem que realmente, não importa se a pessoa tem 22, 23 anos de idade, provavelmente algumas coisas, ela está ali porque ela domina naquele momento alguma coisa que você não vai conseguir responder com a mesma eficiência que ela responde hoje. E Pedro, a gente está falando aqui de 100 anos de criatividade, a história da propaganda paranaense. Você tem alguns nomes para dividir? Quem sempre te inspirou na propaganda paranaense, quando você começou de jornalista para publicitário e olhar no passado? Quem que eram os caras que eu queria ser esse cara? Eu queria ser o Pedro Arlan. Tanta gente melhor para ser, hein? Olha, tem muita gente que me inspirou, tem muita gente que me inspirou mesmo. Tanta gente que eu admiro no mercado publicitário do Paraná, que eu acho que o Paraná tem muito talento mesmo, que é ruim citar, porque assim, eu vou deixar de citar um monte de gente. Mas eu vou pedindo perdão antecipado, enfim, eu vou citar alguns que não dá para, assim, por exemplo, eu tenho uma grande admiração, e quando eu era jornalista, eu ouvia o Sérgio Reis falar, e ele era o diretor de marketing do Bamirinos. Quando o Luiz Aurélio dirigia o Moarama, por exemplo, são dois que eu admiro muito. O Luiz Aurélio foi um mentor para mim do dia a dia
da propaganda em vários momentos, né? Foi meu chefe, aprendi muito trabalhando com ele. Para mim ele era exemplar, assim, ele me inspirava muito, né? E quando eu fui trabalhar com propaganda, eu fui entender algumas coisas que eu ouvia do Sérgio Reis, né? Então esse é um nome que eu não poderia deixar de citar. O Antônio Freitas me inspira até hoje. O homem, o profissional, o líder que ele sempre foi. O Hernani Buchmann, que se tornou um grande amigo, um cara muito querido, super, assim, me inspira demais, porque é um cara incomodado, criativo, escreve muito bem, é um jornalista, mas é um criativo, é um redator publicitário, é um cara de ideias, é um cara de insights. Então, assim, eu acho que são pessoas, são personalidades muito marcantes. Mas a publicidade do Paraná, mais assim que eu conheci o mercado de Curitiba naquele período que eu estava aí, muita gente que merecia ser citada. O Paulo Niminski é um redator, Alice Ruiz, eu me lembro de alguns trabalhos que depois eu ficava sabendo que era da lavra deles e eram absolutamente maravilhosos. O Solda, o Bonde, o Rogério Dias, o Bufo na Redes, o Renato Cavalier da Opus. O Renato Cavalier, o Renato Cavalier, por exemplo, é um profissional que até hoje é um exemplo de profissional incomodado também, que está o tempo todo querendo refazer as coisas, sabe? Se o mercado está indo para aquele lugar, ele está indo junto, é um cara que puxa, então é um outro cara muito inspirador também, que eu acho que eu também sempre tive como uma referência profissional muito legal. O cara incomodado é aquele que, de ano em ano, ele troca a assinatura de e-mail dele num cargo novo, de uma tendência nova, que você já tem que estar absorvendo isso, né? E se expõe. O Renato é um cara que ele topa. Não, eu vou lá falar sobre esse assunto. Ele sabe que ele vai ter que estudar, ele cai para dentro, entendeu? Ele realmente gosta disso. Então isso inspira. O James, o Jamute, é um outro profissional que também saiu de Curitiba e que eu acho que é uma outra referência muito legal, porque esse é um cara que tem excelência como foco, né? E você percebe tudo que ele faz, essa busca de excelência, e o prazer dele é saber que ele está fazendo o melhor que ele pode entregar e que isso vai ser um resultado que vai valorizar o resultado de todo mundo. Então, essas coisas você vai aprendendo trabalhando com essas pessoas. Não, e além o James de ser amado, né? Tem alguém que não gosta do James? Pois é, mas essa qualidade de um carisma maravilhoso. Então, assim, como eu falei, o risco de esquecer de falar aqui de tanta gente, mas, assim, pessoas admiráveis no mercado de Curitiba são muitas mesmo. E eu tenho muito orgulho de ter saído daí. Eu acho que, como eu falei no começo, eu gosto de ser curitibano, eu tenho esse jeito de brincar com a nossa própria origem. O curitibano tem esse humor, assim, né? Um pouco crítico, um pouco cáustico, enfim. Mas eu tenho orgulho de ter saído daí. Eu acho que faz parte de mim esse jeito de ser e de pensar, de me reconhecer e ter orgulho dessa raiz. Então, essas pessoas aí que trabalharam que militaram na propaganda no mercado de Curitiba, fizeram trabalhos maravilhosos. Como a gente falou no começo, né? As agências são muitas, são muitas campanhas dignas de nota. A gente chegou a fazer filmes que quando a gente fazia no final de semana, quando se ia ver, era um filme que tinha chance de ganhar Cannes. Então, assim, muito talento. Eu acho que Curitiba sempre teve esse talento. É verdade. Pedro, e divide com a gente, você comentou sobre o case do tabagismo, mas tirando esse que você citou, tem um grande case da tua carreira que você também separa na tua pasta portfólio, às vezes relembra ele com orgulho, assim, por onde você passou, por todo o trabalho que você fez na tua carreira. Pode dividir trabalho de jornalista também, publicitário, enfim, aqui uma conversa sobre a criatividade do Paraná. Divide com a gente um grande case da carreira do Pedro Arlan. Olha, tem um case que eu gosto muito, que é da Brasil Telecom, que em 2008 a gente estava encerrando, era a última campanha da Brasil Telecom, era a campanha de Natal, e a gente tinha uma concorrente
Vivo e Claro, e a gente vendia tanto no pós quanto no pré-pago, era uma vida dura. E a gente tinha que fazer uma campanha que saísse a gente teve uma reunião na Léo Burnet, e a gente conversando sobre os desafios e as metas que nós tínhamos. Tinha um detalhe: a empresa já estava vendida, a Brasil Telecom estava vendida para a Oi naquela ocasião, né? E a gente já tinha uma informação que haveria um tombamento da marca, ia mudar o nome, ia passar a se chamar Oi. E aí a gente na reunião com aquela meta de vendas muito alta, né? Que eu não vou me lembrar exatamente nominalmente quanto é que era, mas eu me lembro que alguém colocou na mesa: olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa que saia completamente da paisagem, nós vamos ter que usar. Mas veja, a hora de usar é essa, né? A gente não sabe nem se vai ter a marca amanhã. E aí a gente criou uma campanha de Natal, que era o Natal, o Papai Noel cafetão da Brasil Telecom. Era um Papai Noel pimp, que andava num carro lowrider. A Mamãe Noel usava uma mini saia, os anões do Papai Noel, os ajudantes, dançavam break. Aí tinha o DJ 3G, que eram aqueles mini modems. E era um filme completamente fora, assim, todo mundo feliz de Natal. E a gente com aquele som, aquele rap, aquele carro subindo e descendo, Papai Noel com aquele anel escrito pós, pré. Era uma coisa assim, e eu me lembro da gente produzindo aquilo e eu pensando, olha, não sei, sei lá, acho que na minha carreira é o case mais nonsense, mas ao mesmo tempo pode dar certo, né? Mas ele deu muito certo, cara. De cada 3 chips vendidos na área 10, um era da Brasil Telecom. Os outros 2 eram da TIM, da Claro e da Vivo. Então, assim, a gente arrebentou de vender naquele Natal, e no ano seguinte, 2009, já era Oi, né? E eu me lembro que na ocasião teve muita crítica, né? A concorrência falou: se jogar a marca no lixo e tal. Mas o fato é que, assim, esse case, ele teve um resultado de vendas fantástico, foi muito alto, e ele foi eleito em alguns prêmios internacionais. Eu só não vou lembrar qual foi o instituto, você com um dos principais prêmios de planejamento. Ele foi eleito um dos cases do ano. Então, e a Léo Burnet comemorou muito esse resultado na ocasião. Então, eu tenho muito carinho por esse trabalho, porque a gente teve muita coragem, a gente sabia que é usado. Mas loucura não é loucura, na verdade é ousadia. E foi importante isso, sabe? Porque ousadia é ousadia, loucura é loucura, né? Às vezes você está sendo, não, estou sendo ousado, eu sei que é ousado, e pode não dar certo, entendeu? Mas loucura é uma outra coisa, entendeu? E eu acho que valeu a pena, então é um case que eu tenho muito carinho em função desse resultado, sabe? E um case divertido, e aproveitando a alegria aí, conta uma história engraçada também desse tempo, dessa tua carreira em tantas agências. História engraçada não deve faltar, mas escolhe uma aí para você. Eu tenho história engraçada. Eu podia ficar com você aqui a madrugada inteira conversando. Tem histórias maravilhosas com o nosso amigo comum Dino Camargo, que é um grande amigo que eu fiz no mercado, e ele tem várias aventuras nos clientes da vida. Mas sabe para contar uma história engraçada? Eu vou contar uma história que eu vivi em parceria com o meu grande amigo Renato Cavalieri. Renato Cavalieri era o diretor de criação da Master, eu era o diretor da Master em Brasília, e eu respondia pela operação, planejamento contra o Ministério da Saúde. E essa era uma campanha muito importante que eu comentei antes, que era a campanha contra o tabagismo. Era uma campanha que a gente estava muito envolvido, a Master inteira estava muito envolvida, e o Renato veio a Brasília naquela ocasião, e a gente foi junto ao Ministério da Saúde fazer umas adaptações, pegar um feedback do cliente e fazer umas adaptações na campanha. E a gente passou a tarde trabalhando naquilo. A gente está falando de um tempo anterior a airdrop e afins. A gente tinha que mandar para Curitiba o e-mail, se tivesse mais que 256K já não ia. Então a gente mandou, recebeu alguma coisa de volta, o Renato preparou alguns roteiros, aí recebia coisa por fax, acho que a gente montou um material de devolutiva e voltou no final da tarde no Ministério e deixou aquilo ali, porque tinha que ser entregue ao ministro, que era o José Serra, tinha que ver e tinha que aprovar aquilo ali. Era uma campanha que estava tendo uma repercussão gigantesca. Só se falava nela naquela época, né? Porque ela envolvia a proibição de toda a publicidade de cigarro no Brasil, era um troço seríssimo. E aí o cliente
que era o Bob Vieira da Costa, me deu um retorno por telefone e falou: olha, o ministro estará com o presidente, o Fernando Henrique Cardoso, hoje à noite, eles vão despachar, final da tarde, começo da noite, e um dos assuntos é esse, e eles vão discutir a campanha, então eles vão levar essas informações, porque isso é um assunto delicado, e o presidente tem que saber o que a gente vai comunicar, como é que a gente vai comunicar. Eu falei: perfeitamente, a gente vai estar aguardando vocês então. E ficamos eu e o Renato aguardando o retorno, que não vinha, que não vinha, que não vinha. Aí, quando deu 9h, 9h30 da noite, o Renato falou: olha, eu estou morrendo de fome, vamos jantar, e a gente fica com o celular e ele vai ligar para a gente vai pegar o feedback do cliente e a gente vai trabalhar a madrugada inteira, a gente está preparado para isso. Eu falei: você tem toda a razão. E fomos no recém-finado Piantella, que era uma coisa do publicitário naquele tempo, já estava no Piantella. E eu e o Renato lá, a gente uma garrafa para comemorar a última reunião, porque a gente comemorava tudo naquela época. Então, tivemos uma ótima reunião, uma garrafa, uma segunda garrafa, porque a segunda linha foi muito elogiada, a terceira garrafa, porque a terceira linha era melhor e tal. E eu sei que a gente saiu de lá, eu não me lembro exatamente o horário, o telefone não tocou, e aí eu falei: vamos esperar o telefone tocar, vamos lá para o meu apartamento, eu morava no Sudoeste, vamos esperar lá e vamos levar uma garrafa para a gente ficar esperando, tomando mais uma. Eu sei que o Bob foi ligar para a gente, era depois da meia-noite. Meia-noite e meia, talvez, 1h. E aí eu não estava conseguindo entender o que ele falava, e eu não conseguia falar o que eu queria falar para ele. Aí eu passei o telefone para o Renato, falei: Renato, você vai ter que falar que eu não consigo falar. E o Renato colocou o telefone e começou a rir, e eu não conseguia falar, e só conseguia rir. E eu não sei, eu sei que a gente conseguiu fazer as alterações e a campanha deu certo. Mas eu me lembro que tem um período meio nebuloso entre a meia-noite e a manhã seguinte, com relação a como é que a gente resolveu aquela campanha, como é que a gente entendeu o que tinha que fazer. Excelente, excelente. Outros tempos, né, Pedro? Eram outros tempos. Acabou esse glamour. Essa indústria não é mais. Eu acho que ela não é mais divertida, Pedro? Não, ela ainda é divertida, mas eu acho que mudou, sabe, Léo? Mais careta, tá? Eu acho que tem aí uma mudança muito grande das coisas, sabe? Não é careta, né? Eu acho que o mundo todo mudou muito, né? Esse processo de você começar a trabalhar a não normalização de alguns estereótipos ou alguns objetos. Então, assim, questões como o racismo estrutural, o machismo, o preconceito de idade, de gênero, tem uma série de coisas. Existe uma agenda nova da sociedade que, na verdade, não é que ela tirou a graça das coisas, mas ela precisava não normalizar mais determinadas outras coisas que estavam muito associadas com isso aí, entendeu? Então, daí sobra um outro tipo de astral. Sobra o astral da música, do bom humor, entendeu? Porque você pode ter tudo isso sem ser sexista, sem ser misógino, sem ser preconceito, você pode ser tudo isso, né? Mas também vieram outras coisas também, né? Não é só uma agenda de costume, tem uma agenda de valor também, né? Você veja, essa própria pandemia colocou a gente diante de um questionamento de valores, do uso do tempo, o que é realmente importante, o que é prioridade. Então, então um pouco do glamour da publicidade tinha muito a ver com aquela coisa exclusiva, né? Aquela coisa de entender de cinema, das linguagens, da música. E eu falei um pouco com você antes de começar a nossa conversa, né? Eu acho que o que a tecnologia fez foi dar muito mais acesso à informação para todo mundo. Então, isso muda um pouco aquilo. As agências elas eram tão fortes porque elas ainda concentravam muita informação e muita capacidade de processamento de informação, sabe, e de visões de mundo, né? Por isso que tinha muita gente que vinha aqui, o cara, eu morei fora, eu adoro a mistura da música com as linguagens. A propaganda virava um espaço para ele poder se expressar, entendeu? Só que hoje o acesso para isso é muito grande. E um profissional hoje com um bom equipamento, ele consegue, uma boa conexão, ele tem acesso e consegue produzir e transformar. Então, eu acho que isso esvaziou um pouco aquela coisa da grande agência, os talentos todos estão aqui. Eu acho que hoje os talentos todos estão aí, estão em todos os lugares. Só que eu não vejo hoje um grande talento falando assim, não, eu quero ser um talento apenas
dessa empresa ou desse empregador. Se ele puder, ele vai ser o próprio empregador dele mesmo e ele vai ser o que ele vai trabalhar. Então, a glamorização tinha muito a ver com isso também, eu ser desejado, a agência, eu quero trabalhar na DPZ, eu quero trabalhar na DM9, existia muito isso antes, né? Hoje você conversa com um jovem publicitário, um jovem criativo, onde é que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar num lugar legal, num lugar. Às vezes ele quer trabalhar num lugar inovador da cidade dele mesmo, entendeu? Que tem uma conexão. Às vezes ele quer trabalhar na Samsung, morando na cidade dele, na equipe de tecnologia de uma multinacional. Então, isso tudo mina um pouco aquela ideia que nós tínhamos do glamour da agência, né? Como eu falei para você mais cedo, né? Eu não vejo mais entrando baldes de gelo com champanhe para comemorar leões, entendeu? Eu acho que isso ainda existiam algumas agências, mas eu não vejo mais muito. Eu acho que a gente está vivendo com uma outra realidade de orçamento, os salários mudaram, entendeu? A economia mudou. Eu acho que é um novo jeito, entendeu, para esse nosso mercado. O próprio Alexandre Grama, ele deu uma entrevista, ele falou uma vez que a indústria da publicidade ela precisava ser uma indústria muito bem remunerada para trazer as melhores cabeças. E hoje, se a gente parar para pensar, as principais indústrias que remuneram muito bem, as fintechs, Google, entre outras, estão com as melhores cabeças. Então, é tudo que você falou, né? O salário mudou, né? As verbas mudaram, então tudo isso, de uma forma ou de outra, a nossa indústria sentiu um pouco. Mas tem oportunidade ainda para fazer muita coisa e amarrar tudo isso. Né? E essas cabeças que vão para o Google, que vão para essas empresas de tecnologia, da nova economia, essas cabeças elas vão se tornar, elas vão trabalhar nos projetos que vão virar os concorrentes das agências, dos veículos, porque a dinâmica desse mercado hoje é essa, né? Não, isso aqui é uma plataforma de conteúdo, vai ser um competidor seu, se você é plataforma de mídia também, e vai ser um competidor seu se você é agência. Então, eu acho que tudo que a gente falou passa por aí, né? Versatilidade, a transição, o quanto você transita entre as áreas, a permeabilidade. No final do dia, o que conta mesmo é o talento. É o que você tem para agregar dentro de um processo, dentro de um objetivo maior. Né? Você agrega isso no processo, isso é importante. Você vale pelo que você entrega. Então, eu acho que as agências vão continuar tendo espaço delas, enquanto elas continuarem enxergando o quanto elas ainda podem ser relevantes numa construção de marca, ou do resultado mercadológico, ou geralmente ambos de preferência, mas ela tem que buscar isso, a relevância. A agência ser celebrada e ser desejada, porque ela reúne os talentos, isso é muito legal, mas o cliente ele precisa de resultado, mais do que nunca. Eu estou desse lado agora, mas mesmo quando eu era agência, já era uma coisa muito evidente para nós, né? A gente está vivendo um momento que o Brasil vem nos últimos 6, 7 anos andando meio de lado, entendeu? O dinheiro tem um outro valor, sabe? Você não pode pagar só para... Não, eu sou o comercial mais comentado. Não, você tem que ser o resultado comercial melhor, entendeu? E a parte o equity de marca é fundamental para você, porque os valores intangíveis da marca é aquilo que você vai levar, mas você não pode achar que isso é suficiente. Então, mas a maioria das boas agências já percebeu isso e trabalha dessa maneira. Pedro, 100 anos de criatividade, você é um dos caras mais importantes aí também da nossa história. Quero agradecer muito o teu tempo para ter dividido um pouco da tua carreira para esse projeto incrível que a gente está conversando aqui com as grandes 100 personalidades da história da criatividade paranaense. Cada porta que a gente abre, agência que a gente entra, cliente que a gente entra, que conheceu o Pedro Arlan, é sorriso no rosto. Então, você é muito especial para esse mercado, a galera ama você de verdade. E queria agradecer você do fundo do coração de ter participado, dividindo teus cases aqui, alegrias, histórias bacanas. Curitiba é a tua cidade, embora você tenha um passaporte agora aí, né, de Brasília, mas Curitiba é a tua cidade e sempre será. Olha, a recíproca é verdadeira, eu fico muito, muito agradecido pelo convite. Não sei se eu mereço, mas de qualquer maneira, obrigado. E eu tenho um carinho muito grande. Curitiba realmente é minha cidade, eu sou curitibano.
faço disso o melhor possível. Me ajudou, eu que nem falei para você, eu acho que me ajudou e vai continuar me ajudando em alguns momentos aí, né? É o que eu sou, é a minha essência. Assim, eu acho que esse projeto que vocês estão fazendo é muito legal. Tem histórias que a gente não pode perder, sabe? Tem coisas que foram vividas que a gente tem que resgatar para valorizar, para lembrar esse caminho que foi trilhado, que ficou para trás. É muito importante. Tem muitas lições aí, tem muita coisa bacana que vale a pena. E às vezes você percebe que tem alguns profissionais assim que muitos profissionais da nova geração não chegaram a conhecer, não chegaram a entender a grandeza daquela pessoa ou o quanto ela foi importante para algum movimento importante para o mercado de Curitiba como um todo, né? Então, acho que a iniciativa que vocês tiveram é muito legal, é muito boa mesmo e é muito bem-vinda. Eu só tenho a agradecer pelo convite e estou sempre à disposição, Léo. Obrigado de coração. Obrigado. Quando eu estiver em Brasília, a gente toma aquele Negroni para comemorar. Tá fechado. Valeu, meu querido. Obrigado por ter você aqui. Pedro Arlan. Obrigado, Léo. Abraço. O podcast ProPR100 agradece sua audiência e te convida para conhecer outras histórias de quem faz parte da história da propaganda paranaense através do site www.propr100.com.br. Obrigado e até breve.